Só 3,7% das pessoas que assinam uma academia ainda estão treinando depois de um ano. A academia sabe desse número antes de você assinar o contrato, e o modelo de negócio inteiro depende dele continuar baixo. Entre a aula experimental grátis e a sua assinatura, cada etapa foi desenhada com um objetivo só: te fazer assinar ali, na hora, sem comparar preço com nenhuma outra academia depois. A visita guiada raramente é sobre o equipamento, é sobre gerar entusiasmo rápido o suficiente para abafar a dúvida. Essa condição é só hoje. É uma das frases mais repetidas por consultor de academia no mundo inteiro. Não é escassez de vaga. É a mesma lógica da promoção por tempo limitado do fast food. Prazo apertado reduz o tempo que você gasta pensando e você decide mais rápido. No balcão, o plano anual custa por mês bem menos que o mensal avulso, às vezes menos da metade. Isso não é generosidade. Quanto mais tempo você compromete de uma vez, menos chance você tem de cancelar no meio do caminho, mesmo perdendo a vontade de ir depois da terceira semana. Do lado do plano anual, quase sempre existe um plano completo, com aula em grupo, personal incluso, acesso a mais de uma unidade, custando pouco mais que o básico. É ancoragem de preço, a mesma tática do combo grande. Colocar a versão mais cara logo ao lado faz ela parecer um upgrade óbvio. Em muita academia, existe ainda um terceiro plano, no meio da tabela, que quase ninguém escolhe. Ele não está ali para ser vendido, está ali só para fazer o plano completo parecer um upgrade barato por comparação. É o mesmo efeito chamariz do fast food, só que aplicado à mensalidade. E ainda existe a taxa de matrícula, cobrada separada da mensalidade, às vezes o valor de um mês inteiro, só pela adesão. Ela não cobre custo nenhum de verdade. Existe porque, uma vez paga, você sente que precisa aproveitar o que já investiu. A economia comportamental chama isso de efeito do custo afundado, e é o mesmo raciocínio que te faz não cancelar um plano de streaming que você mal usa. Sair do plano anual antes do prazo também tem preço. A maioria dos contratos prevê multa proporcional aos meses restantes, às vezes 30%, 40% do que ainda falta pagar. O compromisso que parecia vantagem no dia da assinatura vira obstáculo caro no dia em que você quer sair. Vamos abrir uma mensalidade comum de R$ 100 e ver exatamente para onde cada parte dela vai. O espaço físico, aluguel, IPTU, condomínio, rateado por aluno ativo, consome entre R$ 20 e R$ 25. A folha de professores e recepção, rateada da mesma forma, leva outros 20 a 25. Manutenção de equipamento, limpeza e energia ficam com mais 10 a R$ 12. Depois vem os custos que quase ninguém lembra: taxa de cartão ou boleto, entre R$ 2 e R$ 4. Aplicativo e software de gestão, R$ 2 a R$ 3. Seguro do espaço e licença de música ambiente, mais R$ 1 ou R$ 2. E uma reserva para inadimplência, porque parte dos alunos simplesmente para de pagar sem cancelar, de R$ 5 a R$ 8. Some tudo isso e de cada R$ 100 de mensalidade, o que sobra de lucro real costuma ficar entre R$ 15 e R$ 20. Não são os 60%, 70% de margem bruta que a mensalidade sozinha sugere, é menos de um quinto disso, depois que a estrutura inteira é paga. Mas o número mais revelador do modelo de negócio nem aparece nesse cálculo. Quantas pessoas cabem fisicamente na academia versus quantas pessoas estão matriculadas nela? Em redes de baixo custo, é comum vender 10, 20 vezes mais matrículas do que a estrutura suporta ao mesmo tempo, porque a operação já sabe, estatisticamente, que a maioria não vai aparecer todo dia. Numa rede americana de academia popular, cada unidade tem em média 6.500 matriculados para uma capacidade real de 300 pessoas ao mesmo tempo. E cerca de 60% dos matriculados não pisam na academia num período de 30 dias. Se todo mundo decidisse ir junto amanhã, a academia simplesmente não teria espaço. Por isso, a mensalidade barata não é prejuízo disfarçado, é o modelo funcionando exatamente como planejado.
O lucro não depende de você usar o serviço, depende do oposto, de você continuar pagando e não aparecer. Reparou como o horário de pico é sempre corredor lotado, fila para aparelho, vestiário cheio, mas às 3 da tarde de terça, a academia está praticamente vazia? Isso não é falta de planejamento, é a mesma equação do fast food. Capacidade dimensionada para o fluxo médio, não para o pico. Só que aqui, o cliente a mais na hora errada é você brigando por um banco livre. O personal trainer, quando vendido como pacote avulso, costuma ter uma das margens mais altas da academia. Numa sessão cobrada em torno de R$ 85, o professor recebe uma fração perto de 30. A academia fica com o resto. A margem de lucro em cima da hora do personal costuma passar de 60%. A avaliação física gratuita da primeira semana também tem função comercial, não só de saúde. É o momento em que o consultor descobre sua meta, sua insegurança, seu prazo, informação usada depois para oferecer nutricionista, suplemento personalizado ou pacote de personal, sempre que a motivação inicial começar a esfriar. Suplemento, bebida isotônica, toalha, cadeado, camiseta da marca. A lojinha dentro da recepção não está ali por acaso. É a mesma lógica do item de impulso no caixa do supermercado, só que aqui o gatilho de compra é a sua própria adrenalina pós-treino. Se você usa o aplicativo para marcar aula ou fazer check-in, e ainda mais se usa relógio ou pulseira inteligente conectado a ele, a academia sabe exatamente com que frequência você aparece e como está a sua performance. Esse dado alimenta a campanha automática de reativação para quem sumiu e, em alguns casos, é compartilhado com parceiro comercial para oferta cruzada de plano de saúde ou seguro, sua rotina de treino virando informação vendável para outras empresas. Além da mensalidade, existe uma lista de taxas que raramente aparece no anúncio. Taxa de manutenção anual, taxa de reativação para quem sumiu e quer voltar, taxa de transferência de unidade, seguro contra acidente cobrado à parte. Cada uma parece pequena isoladamente. Somadas ao longo de um ano, podem representar mais de um mês inteiro de mensalidade extra que você nem percebeu que pagou. E quando você finalmente decide cancelar, o processo raramente é tão simples quanto foi assinar. Muita rede exige carta assinada, comparecimento presencial ou ligação em horário comercial específico, o mesmo tipo de fricção que reguladores em outros países já processaram academias por usar. Fácil entrar, difícil sair. Esse desenho tem nome, chama-se Roach Motel, o motel de barata. Repara também na época em que a academia mais investe em anúncio, os primeiros dias de janeiro. É o pico de gente decidida a começar o ano novo. A academia sabe que boa parte dessas matrículas não passa do carnaval, e o plano anual, vendido justamente nesse período, já embute essa desistência prevista na conta. A localização também não é aleatória. A academia perto de casa ou do trabalho reduz o maior obstáculo real para você ir, que é o deslocamento. E 2 unidades da mesma rede, em bairros diferentes, quase nunca cobram o mesmo valor. A mensalidade sobe conforme a renda média da região, não porque o equipamento seja diferente, mas porque o preço aceitável muda de bairro para bairro. Repara também que a aula em grupo sempre parece cheia, mesmo em horário alternativo. Turma pequena e sala pequena combinadas dão a sensação de que a vaga é disputada, gera vontade de chegar cedo, de não faltar, de manter a assinatura ativa só para não perder o lugar. Se isso te lembrou o supermercado ou o fast food, de novo não é coincidência. Cor pensada para gerar energia, item mais lucrativo no caminho até o vestiário, preço parecendo generoso quando é calculado para maximizar retenção, muda o produto, muda a fachada, o raciocínio por trás continua o mesmo. E de quem é essa academia, afinal? Boa parte das redes populares de academia no Brasil funciona no modelo de franquia. O dono da unidade paga royalty mensal para a sede, geralmente entre 5% e 10% do faturamento.
além de taxa de publicidade compartilhada, cor da parede, música do treino, script do consultor. As regras também vêm prontas de fora, igual no fast food. Pega uma academia com 1.000 alunos matriculados, mensalidade média de R$ 100, R$ 100 mil de faturamento por mês, 1.200.000 no ano. Num ano bom, baixa inadimplência, churn controlado, plano anual bem vendido, sobra de lucro líquido entre 15% e 20% do faturamento, R$ 180 a R$ 240 mil no ano para o dono. Num ano ruim, um concorrente abre a 200 metros com promoção agressiva, a inadimplência sobe, um equipamento importante quebra e exige manutenção não prevista. Essa margem cai para 5%, 7%, 60 a R$ 84 mil no ano inteiro. A diferença entre o ano bom e o ano ruim gira em torno de 120, 150 mil e quase nada disso depende de quantas pessoas resolveram malhar naquele ano. Depende de gestão. O modelo inteiro também enfrenta um risco que cresce a cada ano: aplicativo de treino em casa, aula por streaming, equipamento compacto para sala pequena. Cada um desses elimina o motivo mais forte para pagar mensalidade, que é o acesso a espaço e equipamento. As academias que sobrevivem a essa mudança não vão ser as com equipamento mais chique, vão ser as que conseguirem justificar, com comunidade e acompanhamento real, porque vale mais pagar para ir do que treinar sozinho em casa. Não é picaretagem. É um sistema testado ano após ano, desconto que empurra decisão rápida, plano anual que reduz cancelamento, capacidade dimensionada para quem não vai aparecer, taxas que se somam sem aparecer no anúncio. Tudo ajustado para funcionar mesmo com a maioria dos matriculados frequentando pouco ou nada. E quem vence nesse jogo não é a academia com o equipamento mais chique, nem o personal mais concorrido, é a que administra melhor a ausência dos próprios alunos, porque é exatamente aí, na cadeira vazia que continua sendo paga, que mora o lucro real. Da próxima vez que um consultor disser que a condição especial é só hoje, você vai saber exatamente por que essa pressa existe e porque o negócio inteiro é construído em cima da aposta de que, depois de fevereiro, você simplesmente vai parar de ir.